são crenças limitantes? Como elas modelam a sua realidade sem você perceber? Olá! Seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui no canal. Hoje começamos a nossa nova série sobre crenças limitantes. Um tema profundo, transformador e essencial para quem está buscando cura, alinhamento, prosperidade e manifestação consciente. Hoje será o nosso primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos, onde estarei aqui com vocês conversando sobre crenças limitantes. Eu agora quero te convidar a fazer uma respiração profunda e lentamente. Isso. Vamos respirar, porque hoje você vai entender porque você, mesmo desejando muito alto, existe uma força invisível que te puxa para trás. Você sabia que 95% das suas decisões são comandadas por crenças? Crenças que você nem percebe que você tem? As crenças limitantes são programações invisíveis que vão moldando a sua vida e que muitas vezes no sentido contrário daquilo que você deseja manifestar. Prosperidade, amor, carreira, propósito, tudo é influenciado por essas programações internas. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como essas crenças se formam e como elas bloqueiam a manifestação. Vamos começar respondendo a seguinte pergunta: o que são crenças? Crenças limitantes. As crenças são programações internas criadas ao longo da nossa vida. Elas funcionam como lentes invisíveis e é por meio delas que nós vemos e interpretamos tudo que vivemos. São como se fossem vírus que foram instalados na nossa mente e estão rodando como uma programação invisível. E o que essas crenças nos dizem? E nos fazem dizer a nós mesmos. Vou trazer aqui agora alguns quesitos. Eu não consigo. Isso não é para mim. Eu preciso controlar tudo para que nada dê errado. Eu queria tanto, mas é muito difícil. Prosperidade? É muito sacrificante, muito difícil e não é para qualquer um. Então, gente, esses foram alguns pequenos essenços de crenças limitantes, que a crença é aquilo que você acredita de verdade, mesmo quando não é verdade. E o mais forte de tudo é que a maioria dessas crenças estão no nosso subconsciente, na nossa mente inconsciente, ou seja, você não percebe que está carregando esse peso. Você não tem consciência delas. Estão rodando no automático. E aí você pode me perguntar, mas Graça, de onde essas crenças vieram? De onde essas crenças vieram? As crenças limitantes, elas surgem especialmente na infância. Na nossa primeira infância, que de 0 a 7 anos de idade, onde a criança está aprendendo e absorvendo tudo. Essas crenças vão sendo absorvidas e gravadas no nosso subconsciente através de algumas situações, como por exemplo, frases que nós ouvimos: dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, você não nasceu para isso, você não merece, você não é merecedor. Você não merece, a gente ouve muito, né? Na nossa família, todo mundo morre de câncer. E por aí vai. Várias frases que a gente vai ouvindo durante a nossa infância até a adolescência.
Outra forma também são as críticas. Principalmente a criança, né, que ela vai com toda a naturalidade se expressar, falar, partilhar, e muitas das vezes ela recebe críticas ao invés de apoio, da forma como elas se expressam. Comparações, algumas comparações que a gente sofre quando é criança, principalmente quando tem irmãos, primos e outras crianças que os nossos pais ficam nos comparando com essas outras crianças. As expectativas dos nossos pais, quanto dos nossos pais quer o melhor para a gente, né? Principalmente aquilo que eles sonharam, que eles desejavam e que eles não conseguiram realizar. Então, eles querem que nós possamos realizar os sonhos deles, né? Eles não conseguiram viver e eles querem que nós, filhos, tenhamos essa possibilidade de viver, né? Colocam expectativas em cima da gente. E essas expectativas vão criando crenças em nós de que nós devemos ser daquela forma para viver de acordo com o melhor que o nosso pai quer para a gente. Alguns medos que nós herdamos da nossa ancestralidade inconsciente, que não é nossa. Por exemplo, né? Nosso ancestral teve muita traição. Nós temos medo de ser traídos, medo de sermos enganados, medo de não sermos bons o suficiente. São muitos medos que são herdados, né? Um exemplo bem simples, mas que a gente consegue entender a questão da ancestralidade, é uma pessoa que tem um desejo muito grande de ser um empresário, um empreendedor, ter seu negócio próprio, mas ela tem medo de não dar certo. Por mais que ela tenha aquela vontade, aquele desejo de empreender, mas ela tem muito medo que não dê certo e que ela possa quebrar, né? Que a empresa falir. Porque se ela for pesquisar lá atrás, ela vai ver que um dos seus ancestrais passou por um processo de falência, passou por um processo de traição de um sócio. Então esse medo a gente recebe da nossa ancestralidade. Traumas, situações que a criança viveu que foram traumáticos para ela. Não necessariamente o que aconteceu, mas como a criança interpretou aquilo que aconteceu. Situações de humilhação, né? Quando a criança passa por bullying, né? Ali ela se sente humilhada na frente de outras crianças, até mesmo pelos seus pais, professores, e por aí vai. E experiências de rejeição. Isso principalmente lá no ventre da mãe, né? A criança que já se sentiram rejeitadas pela família, ou pelo pai, ou pela mãe, ou de qualquer forma, ela se sentiu rejeitada, né? O momento que a criança está no ventre da mãe, não só quando ela nasce, ela já sente, ela percebe, ela tem uma conexão emocional muito forte com a mãe. Então, gente, energeticamente, as crenças são densidades emocionais que ficam registrados no nosso corpo. Registram no corpo. Como você vai instalando, né, aquela programação. E isso vai criando bloqueios no nosso campo vibracional. É como se fossem pequenos nós internos que travam a nossa capacidade natural de atrair, de fluir e de manifestar. Quero compartilhar com vocês também alguns exemplos de crenças limitantes, muito comuns, né, que a gente vê muito. E vou citar aqui algumas e você vai analisando e percebendo se você se identifica com alguma dessas crenças que eu vou trazer aqui agora, nesses exemplos. Eu não sou o suficiente. Não sou bom o suficiente. Principalmente quando a gente é criança, né? Que a gente não tira uma nota boa, ou você não vai ter isso que você quer porque você não merece, você não está merecendo. Né? Então, não merecimento, não sou bom o suficiente, não mereço prosperidade, não mereço ter esse emprego, ter essa posição que eu desejo, não mereço ter esse relacionamento afetivo e por aí vai. As coisas sempre dão errado para mim, eu sou o dedo podre, tudo que eu tento é sempre da mesma forma, me dou mal, não consigo, né? Eu não consigo.
é difícil hoje em dia encontrar alguém que seja legal para ter um bom relacionamento, para viver um verdadeiro amor. E isso vai atraindo pessoas e situações para confirmar essas crenças. Eu preciso controlar tudo, né? Porque eu sou forte, poderoso, se eu consigo controlar as coisas, se eu tenho controle sobre tudo, né? Como se o controle existisse. O mundo está muito perigoso, tudo é muito perigoso. Nós não podemos mais confiar em ninguém, ninguém é de confiança. A gente ouve bastante isso, principalmente adolescente. Nossos pais falam pra gente, né? Não confia em todo mundo, não confia nas pessoas. E isso vai registrando. Não posso ser rico, porque os ricos não entram no reino dos céus. Crenças religiosas, dogmas religiosos, que a gente não questiona, a sempre simplesmente acredita, e isso fica como uma crença, né? Um bloqueio. Só os pobres e os humildes herdarão o reino de Deus. Então, se você, em algum momento, se deu bem, recebeu um dinheiro extra, você vai querer gastar isso de qualquer jeito, porque o teu inconsciente está dizendo que aquilo é errado. Você não pode ter aquele dinheiro, porque senão você não vai entrar no reino dos céus. E isso são alguns exemplos, né, que você pode ter identificado, alguns que você tenha, né? E essas crenças, elas criam barreiras invisíveis na nossa vida emocional, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual e financeira. Vamos ver agora como essas crenças bloqueiam a nossa manifestação. Aqui nós entramos no ponto essencial para quem quer agora, nesse momento, trabalhar a sua prosperidade e seu poder de atração. Como nós já vimos em vídeos anteriores, a manifestação, ela depende de quê? Da coerência vibracional. Ou seja, o que você pensa, você sente, você atrai. Resulta no que você atrai. Mas, se a sua crença bem profunda, lá no teu inconsciente, que você não tem consciência dela, mas você sente isso. Eu não sou capaz. Essa mensagem que foi gravada dentro de você com um forte padrão emocional, está vibrando. Mesmo que você diga, eu quero prosperidade, as emoções que você sente conectadas a essa crença que você acredita, que você sente, que você não é capaz, essas emoções, elas bloqueiam esse pensamento. Aquilo que você pensa e fala, eu quero prosperidade, dentro de você diz, você não é capaz. Então, isso gera uma incoerência vibracional. É como você tentar atrair algo, a tua mente dizendo sim, e o seu coração dizendo não. Isso é completamente incoerente. Entende? E então o universo, ele responde à coerência vibracional. Quando existe uma coerência, o universo vai responder de uma forma coerente com aquilo que você está vibrando. Ele nunca vai atender a um desejo de uma forma isolada. Eu desejo, não é o gênio da lâmpada, eu desejo e o universo vai te dar. Você tem que vibrar isso, né? Se não há coerência vibracional, não há atração. Se não há atração, não há manifestação. Então, para que você consiga trabalhar, dar continuidade ao trabalho que nós venho trazendo aqui no canal para manifestação, as crenças é um ponto fundamental, prioritário, para você trabalhar as suas crenças, porque elas são inconscientes, por isso que são crenças limitantes, porque elas te limitam, elas estão limitando a sua manifestação. Então, você tem que reconhecer as crenças, liberar, ressignificar. Foram histórias que você contou para você, alguém contou para você, você acreditou e você continua contando essa mesma história para você até hoje. Então, você precisa primeiro reconhecer essas histórias que elas não são verdadeiras, começar a questionar, isso é verdade? E se isso não fosse verdade, como seria a minha vida?
e começar a contar uma nova história com novas crenças, novas realidades, ok? Então, gente, hoje você deu o primeiro passo, que é compreender o que são crenças limitantes e como elas moldam a sua realidade. No próximo vídeo, eu vou te ensinar como você pode identificar as suas crenças limitantes. É profundo, é transformador e te prepara para uma libertação e uma manifestação. Se esse conteúdo tocou o teu coração, eu te convido para curtir esse vídeo e deixar aqui o seu comentário. Diz aqui para mim se eu te ajudei a você identificar alguma crença hoje. Compartilha aqui. Eu vou ficar muito feliz em saber que eu pude te ajudar de alguma forma hoje a você identificar uma crença. Eu consegui te ajudar de alguma forma, né? E se você deseja ajudar alguém também a reconhecer suas crenças e ajudar seus amigos e quem você ama a identificar e se identificar e se libertar de crenças limitantes, compartilhe esse vídeo com elas. E se ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreve para que você possa acompanhar os próximos capítulos da série dos vídeos de crenças limitantes que eu vou trazer para vocês. Esse foi apenas o primeiro, ok? Então, gente, gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo hoje. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.